E aí, meu nome é Vitor. E eu sou o Paulo. E seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast, onde a gente vai discutir aqui estratégias de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, construção de mentalidade e muitas outras coisas necessárias para você alcançar aquilo que você quer para a sua vida. Esse é o primeiro episódio, então a gente vai bater um papo aqui e o tema de hoje é procrastinação. Afinal, todo mundo quer saber aí como pode fugir da procrastinação, como pode, digamos assim, não sofrer tanto com esse mal, como pode ter mais foco no dia a dia, né? E algumas pessoas nem chamam de procrastinação, né? Chamam de preguiça ou então chamam de deixar para depois. Exatamente. Mas tudo se resume a isso, né? E obviamente isso tudo está ligado à questão de produtividade também, a você manter o foco nas metas que você possui. E é sobre isso também que a gente vai tratar nesse podcast. Então, eu estava vendo esses dias que eu assistindo o Jerônimo e também com uma amiga minha que é psicóloga falando sobre procrastinação ser algo genético. Então, procrastinação ele é um pouco genética, né? O Jerônimo ele fala um conceito que eu acho muito interessante, que é você saber que a procrastinação é genética, né? Faz com que você fique mais tranquilo, porque naturalmente quando você luta para não ser um procrastinador, você está lutando contra o seu natural. Então, você tem que saber isso para saber que essa batalha não vai ser fácil. Verdade. Ou seja, naturalmente você vai estar brigando para fazer algo que o seu natural, o seu inconsciente não queria fazer. E aí eu falando com essa minha amiga psicóloga, eu falei sobre isso e ela disse, não, mas aí nos estudos falam que é cerca de 15 ou 20% só genética, o resto é atitude. E aí vê só, a gente percebe que está nas nossas mãos, mas ao mesmo tempo é importante ter esse conhecimento para você saber que você está indo com o seu natural e não se frustrar tanto, não se cobrar tanto, quando talvez você não consiga de imediato mudar as atitudes, né? Mudar os hábitos, porque também não é uma coisa de estalar de dedo. Sim, sim. E aí o Jerônimo ele fala inclusive que tem gente que tem isso mais forte, então assim, entra no paradoxo, né? Eu acho que é até um ponto para se pesquisar, uma coisa que é legal a gente falar aqui, que assim, os assuntos que a gente vai abordar aqui, que a gente vai conversar aqui, não é o definitivo, não é somente a resposta certa para tudo, né? É mais uma porta para milhares e milhares de opções sobre determinados assuntos, milhares e milhares de opções de como tratar alguns problemas para que as pessoas possam se desenvolver. Até porque também nesse tipo de assunto não é o tipo de assunto que existe um certo ou errado, né? Exato. Então, quando se fala em procrastinação, geralmente você está falando em adiar uma tarefa, algo que você tem para fazer. E essa questão também está muito ligada a prazos, a entregas. Então, isso vai muito da organização pessoal também da pessoa. Às vezes você tem algo para entregar que é mais urgente e que você tende a procrastinar por algo que talvez tenha um prazo maior. Então, assim, vai muito da organização que a pessoa tem. Não é questão de, é certo você fazer o que tem que ser entregado primeiro. Mas, às vezes, dependendo do prazo que você tem para entregar aquele projeto, aquela atividade, você precisa manter o foco e se organizar realmente para conseguir fazer essa entrega acontecer. É verdade. E você falou isso aí, agora entrou até num ponto bem interessante, né? Que alguns clientes já tive contato com pessoas que falavam assim, você evita de colocar um prazo para as coisas, né? De colocar um prazo definido ou específico para uma meta, porque tem uma tendência a se frustrar ou não, né? E isso é natural das pessoas pensarem, né? Eu já pensei assim. Às vezes a gente tem a tendência, inclusive, a aumentar o prazo que a gente vai definir para uma meta, simplesmente para se permitir procrastinar para alcançar aquilo, né? É verdade. Quantas vezes, isso a gente vê muito escola, faculdade, quantas vezes as pessoas não pegam o trabalho, vem o prazo para entregar e só vão fazer uma noite antes. Isso mostra a capacidade que a gente tem de realizar boas tarefas em pouco tempo. Se a gente aproveitasse bem o nosso tempo, poderíamos demorar até menos tempo para talvez ter uma formação, para talvez aprender algo novo. E claro que isso é muito variável. Não estou dizendo aqui que tipo, a gente tem que pegar a faculdade de 2 anos, transformar em um, é para todo mundo se lascar, porque a gente sabe que é muito difícil. Mas assim, o conceito que eu estou tentando falar não é que é para ser assim ou que vai ser fácil assim, mas é que, falando tecnicamente, sem contar os fatores humanos, né? Quando a gente foca, a gente consegue reduzir muito o tempo necessário. E a maior prova disso é quando a gente deixa para fazer de última hora algo que a gente tem todo um tempo para fazer. Faz de última hora e faz. E muitas vezes faz bem feito. É verdade. Muitas vezes não faz, né? Aumenta a probabilidade de não fazer certo, mas muitas vezes é bem feito. E principalmente também quando é um projeto que não depende só de você. Exatamente. Né? Quando a gente entra em uma procrastinação coletiva, digamos assim. E aí justifica com o do outro, né? É verdade. Porque ele não entregou, então... Aí eu não fiz ainda, minha parte tá aqui ainda. Tô esperando por você, né? Exatamente. Isso acontece muito. Eu costumo até falar muito, tanto nos vídeos quanto falando com o pessoal, que tipo assim, você tem que, uma coisa que é muito falada, né, que é clareza. Clareza é importante para você alcançar o que você quiser, para você se mexer mais, para você ter mais foco, ter mais motivação. Então ter clareza, saber exatamente o que é que você quer, o que é que você quer alcançar, como é, com detalhes, quando é. E aí nessa clareza eu falo, me diga a data que isso vai acontecer e, se possível, a data, o horário e como é que você quer que seja. Né? E aí eu sempre falo, não coloque uma data longa demais só porque você quer
ter tempo suficiente. Então eu não permito, uma dica bem legal é, não se permita pensar demais na lógica daquele prazo. Sim. Só pense no que você quer alcançar e a primeira coisa que o seu coração disser de prazo você fala. Né? A tendência é que depois você ajuste, tanto para mais longe quanto para mais perto. Sim. Mas se você falar a primeira coisa que você pensar, a naturalidade vai fazer com que você pense num prazo que na maioria das vezes é palpável. Você nem vai deixar muito longo, simplesmente porque você quer ter segurança de que vai conseguir, né? Mas também você tem que ter cuidado para não deixar curto demais e assim, não, vou botar curto porque eu aceito desafios e pronto, sabendo que é impossível você fazer aquela meta ou alcançar aquele objetivo naquele prazo muito curto, e aí você está praticamente assinando uma carta de frustração ali, para você receber daqui a 2, 3 meses ou daqui a uma semana, dependendo daquilo que você está definindo. E também sobre essa questão, algo que eu acho muito interessante naquele livro do Sprint, que eu até tinha te indicado. O Sprint, para quem não sabe, ele é um método que a galera do Google utiliza para poder conseguir fazer um projeto sair do papel dentro de uma semana, em 5 dias. E o interessante nesse método é que os caras tipo, têm um prazo curtíssimo e eles fazem acontecer de segunda a sexta, por exemplo. Então no primeiro dia você vai ter um brainstorming, né? Você vai conseguir trabalhar as ideias ali para solucionar aquele determinado problema, e durante o decorrer da semana você vai trabalhar para fazer um protótipo. Então tipo, não é um produto pronto, não é um projeto final, mas você pelo menos vai trabalhar para que você tenha algo palpável para você verificar os resultados e com isso você conseguir ajustar para realmente produzir aquilo que vai ser o produto final, por exemplo. E isso eu acho que para todo tipo de projeto, seja para um estudante, por exemplo, se você está numa atividade, você está num trabalho escolar ou da universidade, por exemplo, você consegue aplicar também esse tipo de método, onde você vai, pelo menos, focar realmente em produzir um protótipo ou fazer um esboço do que vai ser o seu projeto, a sua apresentação, por exemplo. E durante essa semana você vai focar, vai produzir e verificar o resultado, verificar como é que vai ficar esse esboço final, e mediante isso você vai ajustar para realmente produzir aquilo que vai ser entregue. E isso é um método muito interessante. Para quem não conhece, eu recomendo também essa leitura do livro do Sprint, que é muito, muito boa mesmo. Esse livro, ele tá na minha lista, eu comprei ele, tá lá na minha cabeceira e ainda não li. Mas vai ser uma das próximas metas, né? Esse conceito que você falou é interessante, não sei se você já ouviu falar da metodologia ágil, que é a metodologia de gestão de tarefas, né? É aplicada em várias empresas. Ela veio do ramo de tecnologia da informação, de TI, de desenvolvimento de software, que é muito utilizada justamente para fazer pequenas entregas, né? A metodologia ágil, o conceito geral, digamos assim, falando grosseiramente, tá? Ninguém me odeia aí se eu errar alguma coisa, mas falando grosseiramente, ele fala de você não tem mais aquele projeto onde você sendo cliente, me diz o que você quer, e eu te dou um prazo para sair do zero e te entregar pronto com tudo que você me pediu. Sim. Eu pego o projeto que você quer, saio do zero e te dou prazos para fazer pequenas entregas. Onde na primeira semana eu vou entregar uma etapa e você vai testar e já vai funcionar, e já vai ficar usuável, você já pode continuar usando. Na segunda, outra etapa e assim vai. E aí uma das nomenclaturas utilizadas na parte desse método são as sprints, né? Que são justamente etapas ou espaços de tempo onde vão ser cumpridas determinadas tarefas. Então, você que é o cliente que vai solicitar aquilo que você quer, né? A gente coloca uma lista de prioridade tudo que tem que ser feito. E aí, digamos, na primeira sprint eu não vou fazer tudo. Eu vou selecionar, sei lá, 5 coisas que eu vou fazer na primeira sprint. E aí o prazo varia entre uma semana, 15 dias, vai variar de acordo com a necessidade, com a empresa que está trabalhando, né? Sim. E isso traz, né, todo esse aval de produtividade aí que vai justamente contra isso que a gente está falando, que é de procrastinação. Então, é verdade. Acho que procrastinação ela tem duas vertentes muito fortes, né? Primeiro mentalidade, primeiro mindset, primeiro alicerce, e a segunda é você procurar técnicas de produtividade. Técnicas. Muito se fala sobre, tipo assim, não procrastinar, né? Ter foco, ser produtivo é uma habilidade, uma coisa que o Jerônimo fala, e vocês vão ver eu citando muito Jerônimo aqui, porque eu gosto de citar as referências de onde eu puxei os assuntos, e são coisas que eu concordo, né? Não é cópia, digamos assim, mas é que toda habilidade se constrói, e isso não é só ele que fala, mas toda a metodologia do coach fala que toda habilidade se constrói com conhecimento, prática e repetição. Então, é algo que você precisa treinar. Você não vai sair de hoje, eu sou um procrastinador de carteirinha, amanhã eu sou o cara mais produtivo do mundo. Não, você tem que ir aos poucos. Uma coisa que eu falo, inclusive, eu falei nas últimas lives que a gente fez, quem assistiu viu aí, que a gente tem uma tendência eu tenho uma rotina de merda, digamos assim, de acordo com os meus conceitos, não com, né, de acordo com os seus próprios conceitos, eu quero dizer assim, né? Eu não gosto da minha rotina, eu não estou satisfeito com as coisas que eu faço, então eu tenho uma rotina de merda. E aí eu quero amanhã ter uma rotina maravilhosa.
completa. Eu quero acordar às 5, eu quero ler um livro, eu quero praticar um esporte, eu quero trabalhar no meu projeto, eu quero ir para o trabalho. Se eu tenho eu trabalho em uma empresa hoje, eu quero trabalhar numa empresa totalmente maravilhosa até o fim do dia. Eu quero no final do dia chegar e ficar com a minha família e tudo show e assistir um filme e dormir bem, 4 horas, e entre isso ainda me alimentando de 3 em 3 horas saudavelmente. E de repente, ou melhor, dependendo de onde a pessoa atua, ela ainda vai querer produzir um conteúdo, compartilhar nas redes sociais. Exatamente. Então, realmente fica muito complicado. A gente já entra numa outra questão que é o imediatismo, né? Exatamente. Quando você quer que as coisas aconteçam da noite pro dia. Da noite pro dia, exatamente. E aí uma dica muito massa pra gente fugir desse quero sair de uma outra frase bem legal é você passa a vida toda construindo um castelo de merda e quer construir um castelo de diamante do dia pra noite, né? E para passar de o que você está construindo hoje para construir uma coisa nova comece pequeno, comece com as pequenas etapas, né? Quantas vezes, como é que você acha que o cara que corre uma maratona de 42 quilômetros, ele começou a correr quantos? Ele não correu nenhum quilômetro na primeira vez, né? Então comece pequeno, e principalmente porque existe um fator aí no meio dessa jornada que é a motivação. Sim. E que muita gente se pergunta, né? Como eu tenho mais motivação? E aí se enche de vídeo e áudio motivacional e aqueles caras falando com aquela música de fundo épica e o cara dizendo, você vai conseguir e tal. E aí vamos lá e assim você fica se enchendo, se arrepiando e correndo. Mas não funciona, porque uma hora você não vai estar aquele áudio, a hora que você precisa da motivação é a hora que você vai estar na merda, na sua briga interior, quando você está brigando contra si mesmo, quando você está dizendo pra você que não vale a pena continuar. E é aí que você precisa lembrar da sua motivação, né? E eu acho que essa motivação vem de experiências que a gente tem, né? Uma coisa que eu falo muito e que me ajudou muito a mudar alguns hábitos meus quando eu comecei a entrar nessa jornada aí de vida extraordinária, de viver minha vida ideal, foi justamente a primeira decisão que eu tomei foi, eu não lia nada, eu participei de um seminário de inteligência emocional, lá eu fiz várias metas, né? Várias definições de datas, de objetivos, de atitudes que eu podia mudar, mas a primeira coisa que eu disse a partir de amanhã eu vou virar um leitor e eu vou ler 1 hora por dia. E eu vou acordar cedo. E todos os dias eu acordava às 5 horas da manhã e lia 1 hora, marcada no cronômetro. Se eu fosse ao banheiro, eu pausava o cronômetro. Eu botava o celular no modo avião. Eu me isolava das pessoas da minha casa e eu ficava sozinho para ler 1 hora. Se eu fosse fazer uma atividade do livro que eu estava lendo, eu pausava o relógio, fazia atividade, assim. E às vezes passava 1 hora, eu queria ler mais e continuava. Mas eu comecei lendo 1 hora. E eu ficava com raiva, viu? No dia que eu não conseguia ler 1 hora, o meu dia acabou. Por mais que todo o resto fosse bom. E aí, tem pessoas assim, já tá se exercitando? Não, calma, primeiro eu quero continuar aqui a leitura, um novo hábito. E, tipo, isso ficou tão natural que chegou um momento que eu adicionei o exercício. E eu tava acordando às 5 da manhã, lendo 1 hora por dia, fazendo exercício de 40 minutos a 1 hora por dia, jogando videogame 1 hora por dia, trabalhando no meu negócio. Na época eu trabalhava como designer, então eu tava trabalhando como designer em casa, freelancer, por 1 hora. Fica com a minha esposa, me alimentando, então era coisa pra caramba. Mas eu comecei só lendo o livro. Eu não me preocupava com nada. Terminou de ler, o que você fazia, Vitor? Aí eu ficava no modo, o que eu quiser fazer, eu vou fazer. Entendi. Isso talvez não seja tão bom, porque você se solta, né? Mas só que você precisa fazer uma etapa de cada vez. Quando você fica automático na leitura, você adiciona mais um, porque senão vai ser 2 pra você gerir. Se hoje você não consegue, se hoje você está considerando que você não gere na sua rotina, como é que você vai gerir tudo ao mesmo tempo amanhã? É verdade. Tem uma coisa de cada vez, sem falar que quando você consegue fazer uma coisa que você se propôs a fazer, é uma vitória, é uma conquista, libera dopamina no cérebro, né? Você se sente mais motivado, aquela sensação de recompensa, e aí a recompensa te deixa mais motivado, com mais vontade de fazer de novo, que é a rotina do hábito, né? Todo hábito tem um gatilho, que era acordar às 5 e ler, a rotina que era ler e a recompensa de ter conquistado aquilo que eu me propus a fazer, e aí me dá mais vontade de ativar o gatilho de novo, fazer e assim vira um hábito, né? Então, repetição, 21 dias de repetição, você cria um novo hábito, depois de criar você bota um outro novo e assim vai. Você só pode botar um novo hábito, você tem que se policiar quando o anterior esteja no seu automático, né? Naturalmente. E um adendo que eu acho que é bem importante quanto a essa questão também do prazo, assim, para virar um hábito, e existem diversos estudos, né, relacionados a isso. É algo assim muito abrangente para algumas pessoas. Também, né? Para algumas pessoas pode demorar um pouco mais. Eu já vi estudos que mostram que tem pessoas que demoram até 60 dias também para desenvolver um certo hábito. Então isso aí vai de cada um, de se conhecer, de realmente testar e verificar o que está funcionando para você. E outra questão também tipo assim, muita gente tem dificuldade para dar o primeiro passo. Então, para isso se tornar um hábito, eu acho que uma coisa que pode ajudar, e eu deixo aqui como dica para quem está vendo e para quem está ouvindo, é você se comprometer com mais alguém. Então, uma coisa que funciona bastante, faça um compromisso público, seja através das suas redes sociais, com as pessoas que te seguem,
Ou cria um desafio, sabe, com outra pessoa, com um amigo, com um colega, e vocês dois vão se comprometer, ou o seu grupo em si vai se comprometer a fazer aquilo ali por um determinado período de tempo. E assim, obviamente, a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir, mas o importante é o seu resultado, é o que você vai conseguir com você mesmo. E, obviamente, isso vai ser um incentivo maior. Então, seja para você fazer consigo mesmo ou com sua audiência, se você tem pessoas que te seguem nas redes sociais, mas isso contribui muito. E aí é algo também que a gente até pôs em prática, né? O Vitor, durante um período, ele fez o 5am Club. Exatamente, onde ele conseguia, onde ele conseguia justamente pôr isso em prática, teve um compromisso com a audiência dele para fazer isso. Eu também tive essa mesma experiência após ler o livro do Milagre da Manhã. E aí eu comecei... Outro livro que está na minha lista que eu não li ainda. Que também tem ótimas dicas, ótimos insights para quem pretende, por exemplo, acordar cedo, ter essa rotina matinal diferente. E aí, ao começar a aplicar, eu também fiz esse compromisso público e faz uma diferença excepcional para realmente você dar o primeiro passo, assim, para você ter esse compromisso maior. E, obviamente, a gente sabe que isso não vai durar muito, então, com o tempo, você vai precisar procurar outras estratégias, outras coisas que te auxiliem a continuar, mas para o primeiro passo é excepcional fazer isso aí. Não, com certeza. E assim, quando você faz esse compromisso, né, público, digamos assim, ou com outro alguém, você ativa aquela questão de você tem alguém para lhe cobrar agora, né? Alguém que vai ou reclamar, ou que vai brincar, ou que vai talvez até só tirar onda com você. E dependendo do que você gosta ou não passar, tem gente que não gosta dessas brincadeiras. Então, quando você faz compromisso, pronto, você já ativou o necessário para você conquistar aquilo. Né? É muito também de se conhecer, né? Por isso que eu falo muito de mentalidade, de mindset, de autoconhecimento, porque você tem que saber aquilo que te motiva. Às vezes você é motivado pela dor, Sim. Ou seja, não por sentir a dor, mas você é motivado, ou seja, você faz as coisas para não sentir a dor. É verdade. Então, para não sentir a dor de alguém lhe cobrar, de alguém reclamar com você, você vai lá e vai fazer. Ou então, para sentir o prazer, a conquista, né? A vontade de fazer acontecer mais e mais e mais e mais, você vai lá e se propõe a colocar em prática. Mas quando eu comecei mesmo, eu nem sabia que tinha o Clube das 5, 5am Club ainda, nem conhecia. Aí eu publiquei no meu Instagram, gente, o que é que vocês acham? Né? Quem acompanhou na época sabe, o que é que vocês acham da gente fazer aí, mostrar pra vocês no dia a dia e tal. Nem era uma questão do Clube das 5, eu ia mais mostrar como eu estava fazendo para tentar acordar todo dia às 5 e o que é que eu estava passando. Mas virou um desafio, virou 5am Club, virou rotina, depois se perdeu naturalmente, né? Tem uma questão muito legal também sobre rotina, sobre produtividade, né? Que a gente entra nesse assunto da procrastinação aí, é que quando você procrastina e passa a criar um novo hábito de não procrastinar mais, de fazer as coisas mais imediatas, de ser mais produtivo, de ser uma pessoa mais focada, você vai estar lá naquela rotina de hábito, né? Se você se permitir uma vez a sair da rotina, você abre as portas para nunca mais você fazer. Só que existe um macete para você não sofrer tanto com isso. Que, mais uma vez, citando aqui o Jerônimo, né? Mas é uma coisa que ele falou assim, que eu absorvi e que eu falo para todo mundo, é que sempre que você for sair do seu foco, você precisa ter definido um se então. O que é o se então? É uma condição para você não perder de vez o foco. O exemplo que ele dá é sobre você estar toda dieta. Eu vou para uma festa e tem brigadeiro. Você não como. Não, vou comer só um. Aí você come. Já que eu comi um, vou comer só dois. Faz diferença. Só três. Agora que eu já comi, hoje eu vou comer à vontade. E aí você se perde. Fica o pé na jaca. Verdade. Mesma coisa todo dia eu acordo às 5. Não, só hoje eu vou acordar às 5h30. Não, só... E assim vai, você vê se tá acordando 10 horas. Então só hoje eu não vou acordar, amanhã eu volto. Aí no outro dia, não, mas 2 dias nadinha. Não. Então... Por quê? Porque você não tem definido isso então. Então você ou é tudo ou nada. Você é tipo, não vou fazer, ou então agora eu faço e tô nem aí mais. Então você tem que definir o sim então. O sim então que ele fala, por exemplo. E eu usei comigo justamente no 5am Club. Quando eu me perdi por 3 dias, caramba, eu tô começando a não acordar mais. Aí eu fiz, não, peraí. Meu sim então. Se eu me permitir não fazer mais, isso só vai acontecer por 3 dias. E aí a partir do 4º eu volto. Então você tem que ter o sim assim. Se eu sair do foco, eu só vou sair até tal limite. Porque aí você, quando sair, tem uma meta a cumprir desse limite para voltar. E não uma coisa de tipo, é escolha de tudo ou nada. Isso facilita você voltar para o seu foco, naturalmente. Falando de procrastinação, tem que abrir, vamos ver aí, tem algum assunto para gente falar aí? Tem alguma pergunta enviada pelos nossos inscritos? Em relacionado à procrastinação, a gente, como esse assunto ele é um assunto muito vasto, né? Muito vasto, a gente tem outras coisas, outras vertentes aqui que a gente pode falar bastante. Mas eu acho que para esse primeiro episódio... Já deu pra gente entrar bastante no assunto, né? Assim... Pelo menos dar uma introdução e dar esse gatilho aí para o que tá por vir,
que vão ser outros conteúdos também muito ricos em questões de informação, de insights, de dicas. E, obviamente, a gente vai se debruçar melhor sobre esse tipo de assunto também. Exatamente. Então, se vocês tiverem algum assunto específico, alguma pergunta que vocês querem que a gente responda, né, coloca aí nos comentários. Quem está vendo no YouTube, deixa aí nos comentários. Quem está escutando só o podcast, vai lá no YouTube, coloca nos comentários ou no Instagram também, né, @VitorHugoFC. Ou pode procurar o Paulo também, né, a gente vai colocar os nossos endereços aí. Coloca as perguntas, coloca dúvida, coloca a sugestão de tema que vocês gostariam que a gente debatesse aqui, né? A gente vai trazer alguns convidados que a gente acha que é pertinente e que vão agregar valor aí, digamos, em assim, diversos assuntos. Sim. Né? A gente, o foco desse podcast é falar de desenvolvimento pessoal, é falar de inteligência emocional, é falar de crescimento, de mentalidade, de mindset, né? Então, assim, tem muito assunto que dá pra gente agregar aí, né? Então, a gente vai trazer a pessoas e bate-papo sobre liderança, sobre vendas, que naturalmente faz parte dessa conversa, sobre empreendedorismo, né, que naturalmente faz parte também, né, assim, o empreendedor ele naturalmente tem que ser alguém que se desenvolva sozinho, né, que corra atrás sozinho, que esteja preparado para não procrastinar, Exato. Né, e entre muitas outras atividades aí, né, a gente fala do empreendedor porque naturalmente a gente vê isso mais, mas assim, todas as atividades, todas as funções, todos os âmbitos que você está na sua vida, você precisa de inteligência emocional, você precisa de desenvolvimento pessoal, você precisa de foco, você precisa saber gerir a si mesmo, porque se você depender só dos outros, em algum momento quando o outro falhar, você vai se permitir a falhar, e com isso você acaba transferindo a responsabilidade, e no final o que vai acontecer, independente de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade, é que você vai estar estagnado no mesmo lugar. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Então, vamos construir uma mentalidade vencedora, vamos construir uma mentalidade de autoliderança, vamos construir uma mentalidade de foco, vamos construir uma mentalidade forte e emocionalmente inteligente para se preparar para tudo que a gente vem na vida e para se desenvolver e para colocar para frente, para fazer acontecer, né? Eu acho que é isso, né? Sim. Primeiro episódio, a gente achou até que a gente ia conversar muito, mas eu acho que como já foi falado, a gente não precisa falar demais, a gente precisa falar o que é necessário, o que vale a pena, e eu espero que a gente tenha agregado valor aí para vocês, né? Muito obrigado para quem ouviu até aqui o podcast, para quem está conosco até o final, né? Aguardo vocês nos próximos episódios. A gente se encontra aqui no YouTube, a gente se encontra nas plataformas de podcast, a gente se encontra onde mais? Nas redes sociais, no Instagram, Facebook, tudo tem nós aí. Onde vocês procurarem, a gente vai estar brotando por aí, beleza? Então é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa? Quer concluir? Última palavra? Não, na verdade eu queria só... Tá com um estourado aqui, com o sol da porra na minha cara, tá suando pra caralho. Eu queria só deixar a informação de que os livros, pelo menos que foram aqui citados, essas referências todas, a gente vai tentar deixar na descrição também do episódio e aí no YouTube, para que todo mundo tenha esse acesso mais fácil, né? Então, se você quiser verificar os livros aí, o Sprint, o Milagre da Manhã, então toda essa galera que foi falada e esse conteúdo a gente vai tentar deixar, pelo menos descrito aqui embaixo, para facilitar o acesso por vocês. Com certeza. Então é isso aí, galera. Valeu, obrigado por estarem até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, falou. Até a próxima.